Se você achou que sabia tudo aí de oração, hoje você vai se surpreender, tá? Vamos aqui resolver exercícios, tá? Das orações reduzidas. Eu sei que você já ouviu falar das orações coordenadas, subordinadas e suas classificações, mas hoje aqui você vai entender um pouquinho, vai começar a entender esse universo das orações reduzidas, tá? Então respira, não desista desse vídeo e vem comigo para mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí, vamos resolver questões que envolvam as orações reduzidas, tá? Se você não sabe o que é oração, vou deixar na playlist aqui embaixo, ou melhor, vídeos aqui que eu já fiz no canal em que eu explico o que é uma oração subordinada, coordenada, como classificar, tá tudo aqui, tá? Se você não entender, ficar muito perdida ou perdido, tá na mão de Deus e depois das profissões dos homens aqui. Assista essas aulas complementares, tá? Coloca no comentário, professor, eu não entendi nada, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Não, calma, respira, fica comigo, ó, um abraço pra vocês. Assista os próximos vídeos, que tudo vai dar certo, tá? Então é aquilo, sem mais delongas, bora para as questões de concurso aí com relação às orações reduzidas, tá? Questão número 1 na tela para vocês. E eu acabo de ver nesse momento que a bateria vai acabar. Vamos trocar. É isso aí, é sobre. Tava empolgado, agora eu tenho que dar uma pausa para trocar a bateria. A culpa é de quem? Baterias trocadas, então vamos aprofundar o nosso conhecimento com relação às orações reduzidas, tá? Português aqui é na prática, olha que interessante, eu adoro trazer esse conceito para vocês, é o lema do canal. O que isso significa? Eu gosto de pegar uma questão, trabalhar em cima dessa questão e te explicar a matéria ao mesmo tempo que você exercita, tá? Então, olha que interessante a questão número 1. Considerando que a oração em destaque classifica-se como reduzida, tá? Por não apresentar um conectivo, tá? Uma característica da oração reduzida é não apresentar o famoso conectivo, tá? Os famosos conectivos. Por exemplo, o que e o se das orações subordinadas substantivas, o que, pronome relativo da oração adjetiva e as conjunções subordinativas, tá? Das orações adverbiais. Então ela não vai apresentar isso. Outra característica é o seguinte, por apresentar o verbo em sua forma nominal, tá? Então, não vai apresentar o conectivo e o verbo vai estar na forma nominal. Aqueles três que a gente sabe, infinitivo, particípio ou gerúndio. Guarde essas duas informações, tá? Assinale a alternativa que apresenta um desenvolvimento dessa oração com sentido coerente e redação adequada. Então, olha só, você está encontrando aqui uma oração, tá? E ela está ali de vermelho, ela já está destacada. E olha que interessante, quando a gente olha essa questão, a gente observa que esse verbo aqui, promovendo, ele está, é claro, na forma nominal. Ele está ali no gerúndio, tá? E ele também não apresenta nenhum conectivo, então sim, é uma oração reduzida. O que a gente precisa fazer é colocar um conectivo adequado com a ideia do texto e tirar esse verbo da forma nominal, tá? Olha só, vamos ler a questão e colocando alternativa por alternativa identificar qual melhor se encaixa, tá? Olha que interessante. Uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, porque promove assim um círculo virtuoso de bondade em relacionamentos, tá? Esse porquê, neste caso, ele é ali uma conjunção, tá? Lembre-se disso, é uma conjunção causal, tá? Ele ali está indicando uma causa. Então, olha que interessante. Uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos. E a causa disso, né, e isso promove um círculo virtuoso de bondade em relacionamentos. Então eu consegui com a alternativa A colocar ali um conectivo e tirar o verbo ali da sua forma nominal e colocar ele conjugado, tá? Então eu sei que a A se encaixa perfeitamente. Vamos observar então a alternativa B. A alternativa B vai falar o seguinte, ó, visto que promova. Olha que interessante.
visto que também traz uma ideia de causa, tá? Então aí tudo certo. Só que a gente tem uma outra característica que é o seguinte: eu tenho aqui o verbo, né? A gente sabe que é promover, só que esse verbo aqui, promova, ele está no subjuntivo e a gente tem que olhar a correlação entre os verbos dentro da sentença. Quando a gente está estudando aqui e lendo essa questão, a gente está vendo o seguinte, que eu apresento aqui, ó, no indicativo. Uma é, observe isso também, ó, e a gente tem outra aqui, ó, encoraja. Tudo isso aqui está no indicativo, no presente, e promova está no subjuntivo. Então, quando não bate essa correlação dos verbos no desenvolvimento da oração, a gente não vai marcar, tá? Então, muito cuidado. A alternativa C vai falar o seguinte: desde que promova. Mais uma vez nós encontramos o promova que está no subjuntivo e não bate aqui com as formas, né, em relação ao tempo verbal da questão. Então eu também não marcaria. Temos também aí a letra D, só que a D traz aqui quando, ela traz uma ideia de tempo que não é a ideia expressa pelo texto. Então é sempre bom você ir substituindo e você percebe que não traz ideia de tempo. Na alternativa E, nós temos o C, que indica uma condição, que também não se encaixaria no contexto da questão. Então, de fato, aqui o gabarito vai ser, aí vou colocar de vermelho, tá? O gabarito vai ser a letra A. Próxima questão vai falar o seguinte, questão número 2. A oração destacada em cumprimentei-o ao lhe entregar o prêmio, tá? Ela vai ser classificada como? Então vamos analisar a oração aqui em destaque. O que a gente observa, vou colocar de verde, é que entregar, olha que interessante, ele está na forma nominal, a gente observa isso, e ele está aqui no infinitivo, tá? Então a gente sabe que ele está no infinitivo. Então, tudo que não for infinitivo eu posso destacar, tá? Lembre-se também que quando a gente fala de oração reduzida, nós estamos trabalhando aí com orações subordinadas. Então, por exemplo, eu posso até eliminar a alternativa A, porque ela fala que é uma oração coordenada sindética. Já que eu estou falando aí de infinitivo, eu poderia também eliminar a alternativa B, já que ela fala do particípio, né? Por exemplo, o particípio termina em ado, em ido, né? Partido, cantado, e não é o que acontece aqui. Eu tenho sim o infinitivo, tá? Letra C, olha que interessante, ele fala que é uma subordinada adverbial aí temporal. E como é que a gente faz para ter certeza? A gente sabe que uma conjunção que indica tempo, isso aí já é clássico, é o quando. Então a gente vai fazer a substituição dentro da oração. Cumprimentei-o quando entreguei o prêmio a ele. Então a gente sabe que esse quando casou. Então deixa ele de stand-by aqui. Na letra D, ele fala o seguinte, é uma subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Nesse caso, não poderia ser aí uma substantiva, já que eu não tenho uma correlação com a conjunção integrante que e ser, né? Cumprimentei o que? Você precisa colocar o conectivo, né? Cumprimentei isso. Essa oração não traz ideia de isso, né? Que é o macetinho que a gente faz para substituir. Então, a gente fica aqui, né, com o gabarito alternativa C, já que eu tenho ali uma ideia de tempo e eu tenho, ó, uma oração reduzida lá do infinitivo. Bora então para a questão número 6, eu quero que você desenvolva junto comigo, tá? Olha só, apenas logo que se viu solto, mostrou ser o melhor dos três. Olha que interessante, eu tenho aqui esse verbo ser e ele está no infinitivo, então ele também está reduzido, tá? E não tem a presença de um conector. Então agora a gente vai desenvolver isso, ou melhor, desenvolver e classificar, tá? Olha que interessante. Quando a gente observa essa questão, a gente tem que enxergar uma outra coisa também, que é o verbo anterior. Aqui, quem mostra alguma coisa. Então, tudo isso aqui, ser o melhor dos três, é um complemento do verbo mostrar. Ou seja, é o objeto direto. Mostrou o quê? É o objeto direto do verbo mostrar. Quando a gente está trabalhando ali orações que têm a função sintática de objeto, estamos falando das orações
subordinadas substantivas, tá? Então vamos analisar aí as alternativas. Oração subordinada adverbial de modo? Não, porque eu sei que ela é uma oração aí substantiva. Eu posso até fazer o seguinte para ajudar vocês, ó. Mostrou isso. Tá vendo que você faz a substituição por isto ou isso? Então você já sabe que é uma oração, é claro, substantiva. B. Oração subordinada adjetiva. Também não poderia. Oração subordinada substantiva apositiva. Substantiva até é, mas apositiva não, porque a gente já classificou tudo isso aqui como objeto direto, que completa aí a ideia de mostrar. Letra D, oração subordinada reduzida do infinitivo. E letra E, oração subordinada reduzida do particípio. O que sobrou para mim é entender que a letra D é o nosso gabarito, já que é uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Essa questão nem precisava desenvolver, né? Ela queria só que você fizesse a classificação. Mas a gente desenvolveu e ainda classificou. A gente fez coisa a mais nessa questão. Ela desenvolvida ficaria assim, ó. Apenas, logo que se viu solto, mostrou que era o melhor dos três, né? Então, aqui fica bem fácil, né? Então, bora para a questão aí de número 4. A questão número 4, ela vai pedir todo o conhecimento com relação à oração, mas antes aproveita e se inscreva no canal, tá? E apoie todo professor que produza conteúdos para vocês aqui na internet. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixem comentário, deixem suas dúvidas e lembre-se, você está achando muito difícil essa aula de hoje, tá? Preste atenção. Tem vídeo de oração, um monte de vídeo aí sobre oração coordenada, subordinada, tá tudo aqui na descrição para vocês, tá? Então vamos para a questão número 4, que é uma questão que envolve os seus conhecimentos aí com relação, é claro, às orações. Questão número 4 vai falar o seguinte: para responder a questão, considere a frase a seguir retirada do texto, tá? Nessa nova cultura, que tem como substrato a busca de arrecadação suficiente para enfrentar as crescentes demandas sociais, ganhou espaço também a relação com o contribuinte, tá? Olha só. Analise as assertivas, ou seja, as afirmações ali abaixo, em relação às questões sintáticas. Vamos analisar caso a caso. Número 1. Nessa nova cultura é classificado aí como adjunto adverbial, tá? Isso vai estar certo. E observe aqui que ele é separado até por vírgula, tá? É um adjunto adverbial deslocado para o início de grande extensão, então a gente coloca a vírgula. Nessa nova cultura aqui indica quando, né? Então nessa nova cultura, fechou, é um adjunto adverbial, tá lá no início. Então a número 1, ela está correta. Vou colocar aqui, ó, check, correta. A afirmação número 2 diz o seguinte: a oração incluída entre as palavras que tem como até demandas sociais é classificada aí como uma oração subordinada adjetiva restritiva. A oração adjetiva, ela tem a presença do pronome relativo. Vamos olhar aqui para ver se isso acontece. Bom, nessa nova cultura que, então, faz a substituição, já é um macete que você já aprendeu aqui, né? Nesta nova cultura, a qual tem como substrato a busca de arrecadação suficiente para enfrentar as crescentes demandas sociais. Então eu boto aqui, ó, a qual eu observei que casou, esse que faz referência à nova cultura, então eu sei que é uma oração ali adjetiva. Só que ele fala que ela é restritiva, tá? Restritiva é oração adjetiva, restritiva, ela, o que acontece? Ela vem sem vírgula. E quando a gente olha a sentença, a gente observa aí o uso das vírgulas. Então ela não é restritiva, ela seria aí explicativa. Então a gente sabe que a 2 também não está correta, tá? Então bora para 3. A oração para enfrentar as crescentes demandas sociais, ela é classificada como uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Olha que interessante, eu sei que eu tenho aqui um verbo no infinitivo terminado em R, e para enfrentar, de fato, indica uma finalidade. Geralmente eu gosto de falar assim, para ajudar,
quando eu tenho para a preposição mais um verbo no infinitivo, isso geralmente vai indicar finalidade, tá? E a gente sabe que a oração subordinada adverbial final está dentro, é claro, da adverbial, tá? Então, essa aqui também vai estar correta. Então, vou colocar aqui, ó, certa, tá? Tudo bem. E a número 4 fala o seguinte, tá? O verbo ganhou necessita de um complemento direto e um indireto, tá? Representados respectivamente por espaço e a relação com o contribuinte. Vamos olhar essa parte aqui no texto para perceber se de fato esse ganhou tem essa questão de ser um verbo que peça dois complementos, tá? Olha só, ganhou espaço também a relação com o contribuinte. Olha que interessante, se nós formos entender essa frase, quem ganhou o espaço aqui, essa questão toda de ter ganhado espaço? Se eu for pronominalizar o verbo, olha que interessante, ele ganhou espaço também a relação com o contribuinte. A frase ela ficou esquisita. Então o sujeito está ali dentro, só que está invertido. Aqui a gente vai ter uma situação que é a seguinte: a relação com o contribuinte, tá, ganhou também espaço. Então, quando a gente fala relação com o contribuinte, isso aqui é o meu sujeito, tá? Ai, professor, como você entendeu isso? Porque, ó, eu sei pronominalizar o verbo para não cair em pegadinha. Isso aqui está invertido. E eu já ensinei isso aqui na playlist de função sintática. Se ficou com dúvida, eu vou deixar a playlist aqui embaixo para vocês também, tá? E tem uma outra característica, é que quando a gente lê essa questão por espaços e a relação com o contribuinte, eu não tenho nenhuma preposição. E a gente sabe que o complemento indireto precisa de preposição. Isso não tem aqui dentro. Então eu sei também que aqui, a número 4, ela não está correta, tá? A pergunta é, quais são aí as alternativas incorretas, tá? A gente viu que a incorreta, ó, vamos colocar aqui, ó, incorreta é aqui a número 2, tá? E a número 4, gabarito. Então, olha que interessante, o gabarito aqui é aí a letra B. Quase que eu não acho aqui, fiquei procurando. Não, letra B, 2 e 4. Essa questão é uma questão aí meio difícil, porque envolve vários conhecimentos de análise sintática, de também aí com relação ao estudo das orações, tá? Ufa, olha, suando, vídeo tenso, é um vídeo que a gente sabe que envolve, é como se fosse uma revisão, a oração reduzida é uma revisão das outras orações, tá? Então só respira, assiste o vídeo novamente, assista também os outros vídeos, vou beber uma água aqui de novo. E eu espero, de verdade, que você tenha entendido, pelo menos um pouquinho ali, tá? Algumas características das orações aí reduzidas. Lembre-se, tá? Oração reduzida, ela não tem um conector, vai estar na forma nominal, que você viu aqui no exercício. E para você desenvolver, você faz aquela correlação com os tempos verbais, porque geralmente pode causar dúvida, tá? Mas quando você faz essa correlação com o tempo verbal, você vai achar a resposta com certeza, tá? Muito calor por aqui, vou ficando por aqui cansado, que sei que cansa, ó. Hoje hoje vocês estão certos, de fato isso aqui cansa. Mas é isso, tem que aprender, não pode parar nem desanimar, tá? Se você quiser outro vídeo com relação às orações reduzidas, deixa aqui pra mim nos comentários, fechado? Vou ficando por aqui cansado, igual vocês, tá? Cansado, mas muito feliz. Um beijo e até a próxima.